Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos de destaque. E a gente começa com um destaque da primeira turma, que cancelou a penhora de um imóvel negociado 22 anos antes da reclamação trabalhista. Veja os detalhes na reportagem. O caso ocorreu depois que uma vendedora entrou com uma ação contra um corretor de imóveis de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Para quitar a dívida, a Justiça do Trabalho determinou a penhora de um imóvel, em nome do corretor. Mas o médico entrou com recurso questionando a penhora. Ele alegou que havia comprado o terreno onde fica o imóvel em 1990 e, no local, construído uma clínica. Mas o registro de compra no cartório de imóveis nunca foi feito. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a penhora diante da ausência do registro do negócio no ofício imobiliário. Para o tribunal, a escritura pública de compra e venda registrada em cartório de registro civil era insuficiente para respaldar a aquisição e a transferência de propriedade. No recurso do médico ao TST, o relator do processo na primeira turma, desembargador convocado Marcelo Pertence, afirmou que, de acordo com a jurisprudência da Corte, quando não for comprovada a má-fé, o terceiro que adquiriu o imóvel antes da execução pode pedir em juízo a proteção da posse sobre o bem, ainda que sem o registro de transferência de propriedade no cartório competente. Conforme o relator, não há como presumir a fraude à execução, devendo ser preservada a boa-fé do terceiro na aquisição do bem objeto de penhora, em respeito ao direito de propriedade do comprador. Por unanimidade, a turma desconstituiu a penhora do imóvel. A 4ª turma decidiu que um motorista da transportadora Apple de Brasília vai receber horas extras com base em rastreamento por satélite. O repórter Pablo Lemos traz os detalhes desse caso para a gente. Olá, Pablo. Olá, Ana Amélia. O motorista relatou no processo que tinha uma jornada média de trabalho de 19 horas por dia, das 4 da madrugada até meia-noite. Com isso, ajuizou a ação pedindo o pagamento de horas extras, adicional noturno e a repercussão nas demais parcelas. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, havia considerado que, apesar de a empresa ter apresentado relatório detalhado do rastreamento por satélite, a documentação não serviria para comprovar os horários de início e de término do trabalho do motorista, mas apenas a jornada mínima. Segundo o TRT, se o caminhão está rodando ou apenas com o motor ligado, descarregando ou carregando, o empregado está trabalhando ou à disposição do empregador. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso da transportadora na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, destacou que a jurisprudência do TST considera que o rastreamento via satélite viabiliza o controle de jornada do motorista, já que a captação de sinais por GPS, diferentemente do tacógrafo, permite a transmissão de dados como a localização exata do veículo, o tempo em que permaneceu parado e a velocidade em que trafega. Desse modo, a 4ª turma considerou válidos os relatórios de controle de jornada apresentados pela transportadora Apple, obtidos por meio de rastreamento de satélite, como forma de comprovar a efetiva jornada de trabalho do motorista. Com a decisão, o processo retornará ao TRT para a análise do recurso de pagamento de horas extras e outras parcelas. Ana Amélia, a decisão foi unânime. Eu volto com você. Ok, Pablo, muito obrigada. E a dispensa de um administrador da Apex Brasil por diretor com procuração sem firma reconhecida é considerada válida. A decisão de primeiro grau foi restabelecida pela 5ª turma. E esse é o nosso último destaque de hoje. O administrador prestava serviços na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Após 6 anos de contrato de trabalho, ele foi demitido. O profissional, então, pediu a anulação da dispensa na Justiça. Alegou que, embora a agência tenha sido instituída por lei como um serviço social autônomo, ela integra a administração pública e é custeada essencialmente com recursos públicos. Por isso, o fim do contrato deveria ter sido motivado.
Ele afirmou também que o encerramento do contrato era inválido porque a procuração assinada pelo diretor de negócios não tinha firma reconhecida. Após o pedido do profissional ter sido negado em primeiro grau, ele recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. O regional entendeu que a agência, mesmo não tendo a obrigação de motivar a dispensa dos empregados, teria deixado de atender normas internas relativas à autoridade competente para firmar o ato, como a falta de reconhecimento de firma na procuração, que delegava o poder de dispensar o profissional. Por isso, determinou a reintegração do administrador com o pagamento das parcelas salariais do período em que ficou afastado. A Apex então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na 5ª turma, ministro Douglas Alencar, lembrou que a agência é instituída como serviço social autônomo, tem natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integra a administração pública, o que retira a exigência da dispensa motivada dos empregados. Já em relação à procuração, o ministro observou que as normas internas da empresa não impõem a necessidade de reconhecimento de firma para a eficiência da procuração de delegação de poderes para, em ato final, dispensar empregados. O relator citou ainda a súmula 456 do TST. Segundo o ministro, é possível inferir do texto que a identificação do subscritor da procuração é suficiente para o reconhecimento da validade. De acordo com a súmula 456, é inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam. Desde 1995 que a nossa jurisprudência segue no sentido de afastar essa exigência para que a procuração seja reputada válida, e nesse sentido proponho, então, o conhecimento do recurso e o seu provimento para, agora sim, restabelecer a sentença que convalidou a dispensa do reclamante, uma vez, inclusive, fixada a premissa da desnecessidade de motivação para a prática do referido ato. Dessa forma, por unanimidade, a 5ª turma validou a dispensa do administrador e ele não vai ser reintegrado ao emprego. E para conferir esse e outros julgamentos importantes, acesse o canal do TST no YouTube. Lá as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis para você acompanhar quando quiser. O endereço é youtube.com/TST.